também é uma pesquisa na legislação de vocês que deve ser feita para conciliar. Pode passar. Eu acho que está no fim. Bom, outra coisa que eu acho super importante. Como é que será que isso é tarefa do Conselho? Concursos, exames pré-admissionais? Eu acho que o Conselho tem sim que se manifestar. Porque muitas vezes há pessoas, o concurso é mal feito, né? Não consta lá as atribuições do cargo no edital. Isso eu acho que o regime deve exigir. Por quê? Por conta do exame pré-admissional, pessoas que entram, que vão prover o cargo público sem condição de exercer. Daí já vai para o auxílio-doença e daí já vai para a aposentadoria. Parece que entrou na prefeitura, entrou no estado para aposentar, né? Então, olha, esse exame pericial, existem já municípios que já colocam nas suas leis, assumem essa tarefa do exame pericial ou pré-admissional ser feito no Instituto. É o Instituto que vai gerenciar isso. Por quê? É lógico, com recursos da administração direta, né? Por conta de quê? Por causa dessa possibilidade da pessoa já entrar incapacitada. Existe uma diferença entre entrar incapacitado e entrar com uma determinada doença. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da pessoa que entra incapaz para o serviço público. Isso nem o segurado do regime geral. O regime geral também não dá aposentadoria para quem se filia ao regime já incapacitado. Se ele entra doente e há um agravamento da doença, vamos dizer, pressão alta, né? A pessoa entrou, tem lá seus 50 anos, entrou, é normal, 50 anos já tem alguma coisinha, né? Diz o meu amigo que nós já estamos fazendo hora extra depois dos 35 anos. Ele diz que até os 35, tudo bem, depois é hora extra. Então, a pessoa lá está lá, se entrou mais tarde, tem lá um probleminha de pressão alta, não sei o quê. Bom, aí vem a ter um infarto, não sei o quê. É um agravamento e vai ter que ser aposentado. Aí não é esse o caso que eu estou falando. Estou falando pessoas que entram incapacitadas, né? E a gente viu aí pessoas que entraram com hemodiálise. Já no processo de hemodiálise entraram e o médico deu o laudo de aptidão. Então é preciso examinar. Isso aqui entra sim uma fiscalização dessas questões, porque elas vão sim ter reflexos no regime próprio, tá? Pode passar, por favor. Outra coisa, tarefa importantíssima, revisão, anulação, alteração de um benefício concedido. De repente, está lá numa avaliação, eu acho que isso, né, de vez em quando fazer lá uma auditoria nos benefícios, né, para ver se eles estão realmente adequados, se realmente são. A gente pega muitas vezes erro de cálculo, erro erro no cálculo do proveito, erro na averbação do tempo averbado. Olha, gente, contagem de tempo tem que ter um cuidado todo especial. Daria uma aula que eu falar sobre certidão de tempo, né? Às vezes averba tempo. Outra coisa, tem que averbar tempo quando a pessoa entra no serviço público, não é deixar para quando ela estiver aposentando. Aí me ligam, me escrevem: doutora, a pessoa vai se aposentar e não tem a certidão do INSS, o que faço? Demora aqui no meu estado, demora 1 ano. Sabe lá porque o INSS lá demora 1 ano. Possivelmente era servidor público vinculado ao INSS e o estado não pagou, né? Não está no que diz. Então o INSS não certifica mesmo. Então como é que a gente faz, gente? Nós temos que ter esse dado antes. Quando o servidor entra no serviço público, vamos fazer com que ele traga a certidão de tempo dele, para que já seja verbado. Isso não quer dizer que depois ele possa não usar. Quantos minutos faltam? 10 minutos? Eu já acho que já estou terminando. Isso não quer dizer que depois ele não possa usar esse tempo desaverbar. A desaverbação é possível também, desde que seja de tempo que não surtiu nenhum efeito. Mas então a gente precisa fazer a revisão. Pode passar, por favor. Bem, qual que é o prazo que temos que rever
Quer dizer, eu não vou rever a aposentadoria e pensão de 30 anos atrás, de 20 anos. Isso é segurança jurídica. A pessoa já está, mesmo que indevida, mesmo, foi errada, cálculo errado, idade, ela não tinha idade, mas depois de 10 anos já decaiu o direito da administração a anular os seus próprios atos, né? Então, temos que colocar isso na nossa lei. Qual que é o prazo? Levanta a mão aí quem tem um prazo para anular atos de aposentadoria. Sua lei. Quem levanta a mão? Quem tem na sua lei esse prazo para anular os atos? Ninguém tem, né? Então, vamos colocar na lei. Vamos copiar o artigo 103 e 103A do 8.213, né? Que ela dispõe direitinho sobre isso. Nós podemos usar e devemos. É o regime geral, né? Nós usamos os requisitos e condições do regime geral quando for omissa a nossa legislação, né? Então podemos, independentemente disso, também podemos baixar o regulamento e adotar prazo, isso a gente pode adotar. Mas vamos alterar nossa legislação para incluir esse prazo. Bom, então, dentro desses 10 anos, eu posso sim rever um ato que está equivocado, que está errado. Salvo má fé. Má fé pode ser 30 anos. E tem, olha, cuidado com os acúmulos, hein? Nós vamos ter muita novidade aí com relação ao CIPREV, né? Nós vamos ver gente aí aposentada em 5 lugares, que usou o tempo 3, 4 vezes, né? E aí, né? Quem vai pôr o guiso no gato, né? Vai ser aquele que está por último, né? Então, se o fulano acumulou ilicitamente, olha, ele esteve aqui que ele fez o acúmulo, é o primeiro onde ele aposentou, é no segundo, né? Com vocês lá, se forem com vocês, se não, falei, isso não é comigo isso aqui. Bem, mas enfim, tema a partir do qual começa a fluir o prazo para a invalidação do ato. Existem umas decisões do Supremo que diz que é da data em que o Tribunal de Contas aprovou, mas isso aqui é uma questão polêmica, né? Ainda não está pacificado nos tribunais. Pode passar, por favor. Bem, óbvio, né, gente? Tudo que sempre que a gente vai rever alguma coisa que vai afetar interesses de terceiros, interesses de pessoas envolvidas, nós temos que garantir o devido processo legal. Então, temos que abrir o processo, dar direito de defesa a essas pessoas, tá? Olha, outra coisa, isso aqui também é necessário estar na lei de vocês, né? É necessário, que prazo que vocês vão dar para a defesa? 15 dias? 20 dias? Onde está esse prazo? Então, vocês têm que alterar a lei, ou então regulamentar isso aqui, para que as pessoas saibam qual que vai ser o prazo que elas têm. Que prazo que vocês vão usar se vocês não têm parâmetro nenhum, né? Então, eu aconselho vocês a regulamentarem pelo menos essa questão aqui. Há necessidade também de comunicar ao Tribunal de Contas quando já os atos já foram homologados e que, por exemplo, uma aposentadoria proporcional mudou o fundamento da aposentadoria, né? Uma proporcional de 85% que passou para 60%, então vocês têm que comunicar ao Tribunal de Contas. Eu acho que eu fico por aqui, e aí acho que é melhor a gente abrir para as perguntas, né? Olha, mas acho que está no fim, falta pouquinho, vocês querem que eu fale? Então, vou pisar. É que eu queria deixar um tempo para vocês fazerem perguntas. Vamos lá, pode passar. Bom, hoje a gente já falou sobre isso, né? Quais são os limites, né, do regime da unidade gestora para anular os atos viciados, quer dizer, atos equivocados, né? Atos ilegais? É o decurso do tempo e a boa-fé, que são os dois princípios constitucionais da segurança jurídica e estabilidade das relações. Quer dizer, se a pensão foi indevida, aquela pensionista não deveria ser pensionista, né? Ela não deveria estar. Bem, aqui temos algumas decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa questão da segurança jurídica, né, e da estabilidade das relações, tá?
Então estão aqui algumas que tem, outras também, mas essas são algumas delas, tá bom? Pode passar, por favor. E o servidor tem direito de pedir alteração dos seus proventos, né? Então, de repente, ele faltou um adicional de tempo, né? Ele tinha lá mais um adicional de tempo e não foi computado na hora da aposentadoria, ou ele tinha lá um benefício que não foi computado. Ele pode rever? Pode, né? Pode, tem o direito de rever dentro do mesmo prazo de 10 anos, é a Lei 8.213 que estabelece. Existem alguns entes que aplicam 5 anos, que usam o critério da lei federal de processo administrativo. Aí vocês têm que ver se esse prazo será de 10 ou de 5 ou de outro prazo qualquer. Eu acho que o prazo de 10 anos é o adequado, né? Porque é o prazo do regime geral. Agora, há entes que usam 5 anos. Está errado? Não, não está errado. Não é que está errado. Mas se vocês vão mexer na legislação de vocês, vão alterar, altere de acordo com a lei do regime geral, que o prazo é 10 anos, né? Dentro desse princípio da aproximação dos regimes, né? Agora, prazo para receber, né? Todo mundo já sabe que depois de 5 anos, né, existe a prescrição, né? Prescrição parcelar. A cada 5 anos prescreve o direito de receber as diferenças ou as importâncias devidas, tá? Eu acho que tá, eu não lembro mais, pode passar, por favor, eu acho que tá. Bem, aqui falamos um pouco das alíquotas da contribuição previdenciária. Existe sempre essa preocupação com o equilíbrio financeiro atuarial e necessidade de que a legislação de cada ente defina o prazo para a vigência das alíquotas das contribuições e de outros valores. Então, ou seja, normalmente as avaliações atuariais são anuais, né? E aí é necessário ver se essas alíquotas, né, da contribuição previdenciária são suficientes, né, para manter este equilíbrio, né, financeiro atuarial. Ali acho que nem precisa falar, pode passar, por favor. Bom, outro assunto polêmico, né, a acumulação. A questão é o seguinte, como é que a gente, o regime próprio, ele deve anualmente, veja bem, anualmente, deve estabelecer uma ficha cadastral, ou seja, deve renovar as informações de cada segurado, ativos e inativos. Por quê? Porque isso é para ver isso aqui, acúmulo de proventos e vencimentos. Isso aqui não é só de professor e médico. Isso aqui é para todo servidor. O que a gente recebe de consulta sobre servidores que estão acumulando ilicitamente. E que depois, gente, a regra de ouro é o seguinte, só leva para a aposentadoria a situação de acúmulo que é lícito na atividade. Se essa história de professor com acúmulo tríplice, médico com acúmulo quádriplice, eu já vi médico com quádriplice, não pode na atividade alguém exercer 3 cargos públicos? Então não pode na aposentadoria também. Não importa, mas eu estou 2 aposentados e agora fiz outro concurso. Não pode, tá? Então a regra é essa. Pode na aposentadoria, pode na atividade? Pode. Tudo bem. Não pode levar para a aposentadoria. Isto é o Supremo Tribunal Federal, nas suas inúmeras decisões fala isso, tá? Então, acúmulo de proventos. Então, um aposentado que faz um novo concurso. Pode? Não pode. Exceto os cargos acumulados. Quem são os cargos acumulados? 2 cargos de professor, um cargo de professor com técnico e 2 cargos de profissionais da saúde. Né? Médico, enfermeiro, todo o pessoal técnico da área da saúde. Tá? E mandato eletivo, ou cargo em comissão. Então, o aposentado pode ter um cargo em comissão. O aposentado pode ter um mandato eletivo. Outro dia tinha uma situação interessante. O servidor aposentado se candidatou para prefeito e ganhou. Né? E aí, ele pode acumular? Pode. Né? Só que aí veio uma questão que era a seguinte.
Como o teto era o limite dele, do prefeito, ele não podia receber, né? Então, aí perguntou o assessor, tem o que fazemos? Eu falei, olha, acho bom, senhor prefeito, existe aí toda uma polêmica em cima dessa questão da imposição do teto nas situações de acúmulo, mas ele é o prefeito. Eu falei, eu se fosse você, aplicava assim a norma constitucional, porque senão daqui a pouco alguém vai denunciá-lo para o Ministério Público e ele vai ter que se explicar por que ele não está aplicando o teto para ele mesmo, né? Então eu sou muito cautelosa para dar parecer, né? Bem, o titular do cargo efetivo, afastado que vai exercer cargo em comissão. Esses também... Oi? Não, ele estava aposentado. Ele não estava, né? Bem, aqui é o afastado que vai exercer cargo em comissão. Quer dizer, quando a gente tem um cargo efetivo e vai assumir um cargo em comissão, nós nos afastamos do cargo efetivo, né? Na verdade, a gente não vai exercer as atribuições do cargo, vai exercer as atribuições do outro cargo. Então, ele vai sim contribuir somente para o regime próprio. Tem gente aqui que está colocando essa pessoa para contribuir no regime geral. Isso não pode, é o regime próprio pelo cargo efetivo, tá? Bem, o titular do cargo efetivo que acumula cargo em comissão, é possível, por exemplo, uma médica, né, médica, e que vai exercer um cargo de médico em comissão, um cargo, por exemplo, de assessor técnico privativo de médico, né? Então, ela está exercendo os dois. Ela vai ser cargo em comissão, vai contribuir para o regime geral, e no outro ela vai ser regime próprio, né? É possível também. Pode, desde, claro, que eu coloquei ali, compatível horário, né? Pode. Bem, questão do reajuste e paridade. Também são questões que muitas vezes os conselheiros têm que examinar, porque se faz a lei, não se pensa nos aposentados, né? Faz a lei lá, o executivo baixa a lei, a Câmara baixa a lei dos seus servidores, e daí vai ter que fazer essa aplicação para os aposentados do regime. E aí, foi feita o impacto financeiro disso, né? Como eu já disse lá no começo, né? Então, veja bem, se é uma reclassificação de cargo efetivo. Cuidado, gente, paridade no cargo efetivo. Não tem nada a ver com o cargo de comissão que a pessoa exerce. Aumentou o padrão do cargo em comissão, também quer. Não tem nada disso. Paridade é no cargo efetivo. Quando a pessoa incorpora, eu vou falar uma coisa aqui, quando a pessoa incorpora os benefícios de um cargo em comissão, ela só tem direito a reajuste anual, só, daquele cargo. Se esse cargo depois muda de referência, não obrigatoriamente tem que aplicar para os aposentados, tá? Então, você aplica o quê? Mas fez uma reclassificação, uma reorganização de carreira. Existem inúmeras questões aí que têm que ser discutidas. Por exemplo, o aposentado ele se aposentou no nível 3 da carreira. Eu crio uma nova carreira com 5 níveis. Sou obrigada a dar o 5º nível para aqueles que se aposentarem no 3º? É uma polêmica. Tem decisões contrárias, mas já tem uma repercussão geral já sobre essa questão. Mas o Supremo, nas decisões que diz, ele fala o seguinte, que desde que não haja rebaixamento salarial, ele pode sim ser fixado. O problema é o seguinte, gente, toda vez que vocês fizerem uma lei de reestruturação de carreira, o Conselho tem que opinar, porque como é que vai fazer esta lei aplicável aos aposentados e pensionistas, né? Nós temos pensionistas paritários, né? Paridade também nas pensões. Gente, tem que fazer critério, tem que dar critério. Tem um município aí que fez tempo de serviço. Aí pegou, fez lá um tabelão. 5 anos está na referência tal, 10 anos, 5 anos, 25, blá, 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 blá. Que tabelão, né? Tempo de serviço. Sabe o que aconteceu? Aí eles, quando foram aplicar, e não tinha nada, não falava dos aposentados. Aí perguntaram para mim, eu falei, tem que aplicar. Como que não vai aplicar? Caridade. Aí eu disse, doutora, vai ter tem aposentado que vai ganhar 40% a mais.
Pensaram nisso? Então, é isso aí. Temos que, então, essa tarefa do conselho, tem que examinar essa lei. Quando vai o projeto para a Câmara, tem que examinar, tem que obrigar a passar lá pelo regime, pela unidade gestora, para que vocês possam se pronunciar sobre aquele projeto de lei, né? Bem, então aqui o reajuste, a diferença, né? A paridade auto-aplicável, ela é aplicável apenas para aquelas pensões e aposentadorias que têm direito à paridade, e o reajuste para aqueles que não têm paridade, reajuste anual que assegure o valor real dos benefícios, né? Então isso aqui é o quê? Manter aquele provento, aquela pensão em patamares, né, que combatam, que acompanhem a inflação, melhor dizendo, né, que corrijam os proventos. Bom, os paritários terão direito a todos esses aumentos, reajustes, na mesma data, no mesmo índice dos ativos. O reajuste, os reajustários, né, de acordo com a lei local, pode ser janeiro, fevereiro, tem que ser anual, mas não há a obrigatoriedade de cumprir o artigo 15 da 10.887, que está suspenso, né, houve uma ação direta de inconstitucionalidade, então os entes não estão obrigados a cumprir aquele artigo. Façam as suas leis e disponham sobre essa matéria. Bom, já falamos, eu acho que terminou, vamos lá. Mas não termina nunca. Bem, outra coisa, os não paritários, ou seja, aqueles que têm só direito ao reajuste anual, não podem ter outros benefícios, a não ser um reajuste anual, e não podem, com recursos previdenciários. Porque, veja bem, a Constituição estabeleceu, artigo 40, não tem mais paridade, só tem reajuste anual. Como é que aí eu dou? Com recursos previdenciários dou a mais. Então, então resolvo que eu vou dar mais um abono, né? Prefeita e governador é louco para dar abono. Então, um aboninho lá, depois incorpora nos vencimentos. Pode? Não pode. Então, o prefeito que dê por conta dele. Se ele quiser dar, ele pode dar, mas é recurso do tesouro e não. Quer dizer, isso, quando tem gente, quando faz lei sobre abono, tem que ter um capítulo lá, um artigo sobre os aposentados pensionistas. É nisso que vocês têm que fazer, o prefeito, o governador, tem que colocar lá. Esta lei se aplica aqui a aposentados e pensionistas. Porque se não discriminar lá, todos vão ter direito àquele benefício, né? Então vamos alertar, né, a administração sobre isso. Bem, acho que acabou. Né?